Oh, glória a Jesus, aleluia. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso esse triunfa a multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Aleluia! Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas e lindo são a glória de nosso Jesus. Haverá na perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará. E o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Bendito é o Senhor, glória a Jesus. A paz do Senhor, meus queridos, meus seguidores desse canal abençoado. Oh, glória a Jesus. Confesso que eu já estava com saudade de todos vocês, pela sinceridade e pelo trabalho que vocês também têm feito em estar compartilhando com os demais. Muitas bênçãos Deus tem derramado na vida de muitas pessoas e são frutos daquilo que você compartilha deste canal abençoado. Glória a Jesus, amém? Eu quero aqui hoje uma palavra aos Romanos, capítulo 8, capítulo 12 e o versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1 em diante, amém? Aqui é o apóstolo Paulo falando, recomendando aos obreiros, recomendando ao cristão observar a questão de apresentar o nosso corpo em sacrifício diante de Deus. Em sacrifício, isto é, consagração. Amém? Rogo-vos, pois pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Jesus. Hoje eu quero falar em poucos minutos sobre o que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo recomendando, e ele se expressa como que pedindo misericórdia. Ele diz: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que será que ele pede até mesmo por misericórdia? Rogo-vos pela compaixão de Deus. Isto já está provando que o que ele está pedindo pelo Espírito Santo é são coisas caríssimas. Por isso que ele roga, pedindo compaixão, que a gente consagre o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Acontece que eu quero fazer uma colocação aqui. O obreiro, a obreira, o irmão, a irmã que tem o dom de Deus. Nós sabemos que tem uma variedade de dons. Lá no livro de Coríntios, ali se refere a 9 dons. Tem vários tipos de dons ali, até de discernir os espíritos, de profecia, de sabedoria, de fé, de curas, de prodígios. Tem
ali é uma imensidão de dons que Deus concede, mas Ele concede para isto ser algo em prol da igreja enquanto a igreja está na terra. Isso são como um auxílio, uma ajuda para que a igreja seja edificada. Então vamos observar que quando Deus concede um dom a qualquer um de nós, esse dom, ele vem do céu gratuitamente, assim como veio a salvação por meio da morte de Cristo. Quer dizer, para nós não custou, mas Jesus, para ele, custou a vida. Assim são os dons. A vontade de Deus é que todos os cristãos possuam, recebam, adquiram dom de Deus. Por isso que Paulo diz, buscai com excelência os melhores dons. Glória a Jesus. É impossível numa igreja ninguém possuir dom nenhum. É impossível. Porque quando Deus chama para a salvação, Ele já concede junto o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que vai nos guiar, nos orientar. Nenhum cristão pode perder a visão como que uma bússola do comandante lá no alto mar. Imagina que nos nossos dias de hoje, na evolução do tempo, a tecnologia cada dia mais avançando. Vamos pensar lá atrás, quando era tudo manual, e quando o comandante de navios e barcos se orientavam pelas cartas, como que um mapa, iam pelo mapa. E normalmente funcionou o navio mercântil de mercadorias de um país para outro, simplesmente pelo mapa, e ali eles traçavam o rumo e iam e chegavam no seu destino certo. A coisa foi evoluindo, hoje é tudo pelo GPS, tudo pela evolução da nossa tecnologia. Glória a Jesus por isso. Agora, aonde eu quero chegar? Não existe um cristão na terra que não tem como se orientar, que não tenha como definir o rumo certo para onde está indo. Porque na medida que Jesus morreu na cruz e Deus nos deu a salvação, essa salvação veio como que um pacote completo. Veio o perdão dos seus pecados, veio a regeneração, a transformação, a mudança da sua vida, do velho homem do pecado. E Jesus disse, eu enviarei o Espírito Santo para que esteja convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando ele vier, quando ele chegar para vós, ele vos guiará em todas as coisas. Em todas as coisas. Ele é para o crente uma bússola espiritual. Ele é o farol. Ele é a lâmpada, ele é a luz que dá o destino. Espiritualmente estamos certos de que estamos indo para a glória, para o céu. Aqueles que Jesus leva antes do arrebatamento e aqueles que vão ser arrebatados. Mas quanto ao que Jesus disse, ele vos guiará, não é em questão de você, todos os dias, precisar que o Espírito Santo te faça entender que Jesus é o Senhor. Não. Na medida que você aceitou Jesus, reconheceu como Senhor, Filho de Deus, mediador entre nós e o Pai, ali já está concretizado a nossa salvação por meio da morte de Cristo. Agora, e qual é o papel do Espírito Santo aqui na terra? Nós sabemos que a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, ninguém sabe o dia. E o próprio Jesus já sabia que nós
precisaríamos de ter um conselheiro, um orientador, alguém que pudesse nos guardar e nos orientar nas nossas dificuldades. Então ele enviou o Espírito Santo. Por isso, se uma pessoa cristã se casa e foi um casamento errado, não deu voz ao Espírito Santo para ele falar. A pessoa não se submeteu ao Espírito Santo, porque nenhum casamento é para dar errado. Se você comprou um carro e deu errado, faltou o Espírito Santo nesse meio. Comprou uma casa e deu errado, faltou o Espírito Santo nesse meio. Tudo na vida do cristão, ele tem que se orientar. Não vá muito por aqui, ó, pela inteligência, pela experiência, porque muitos homens de Deus no passado se arrebentaram quando saiu fora do plano de Deus. Lembra de Saul? Nas guerras de Saul, ele teve vitórias, mas quando ele saiu da presença de Deus, não quis mais se submeter a Deus, ele foi até mesmo consultar alguém, foi consultar espíritos malignos naquela feiticeira. E ali então completou a derrota e a miséria na vida dele. Porque o final da história é que ele veio a morrer, sendo que ele tinha sido lá atrás ungido pelo profeta Samuel, e depois chegar num grau desse. Glória a Jesus. Sansão estava indo muito bem, defendendo o povo de Deus com toda a força física e espiritual. Lá na frente, ele não mais se submeteu ao Espírito Santo. Era para ele ter casado com uma moça israelita do povo de Deus, porque essa recomendação está lá no Pentateuco, os 5 livros, Pentateuco, glória a Jesus. Lá, ele estava ciente que tinha que procurar uma moça israelita, uma moça judia, isto é, do povo de Deus. Ele deixou o Espírito Santo de lado e foi pela base do olho, foi pela base do coração. Ó, o mundo está assim de crentes, arrebentado pelo meio, estourados. Outros já estão estraçalhados, simplesmente porque deixaram a visão do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo se entristece. É a mesma coisa, você que é pai, você que é mãe, já falou para o filho, já tem a mente certa, pela experiência, pelas suas bagagens de pai e de mãe. O filho não tem essa experiência nessa bagagem, mas ele se acha mais do que o pai, se acha mais do que a mãe e quer seguir a mente dele. Qual é o resultado depois? Sobra até para os pais depois as consequências desse filho. Assim somos nós. O Espírito Santo, ele se entristece quando nós queremos agir por nós mesmos, queremos resolver, queremos decidir, queremos assinar. O Espírito Santo, ele cruza o braço e deixa por conta da gente, porque ele já sabe que vai ter lá na frente uma consequência. Se você é humilde, ouça esta palavra hoje. Tem pessoas que estão me ouvindo, que estão para assinar algum documento. Tem pessoas que estão me ouvindo, que estão em dúvida se casa ou não casa. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, me assistindo, no canal da Bênção, que está para comprar um carro, mas está meio em dúvida. Está para se casar, como eu já disse, mas tem uma dúvida. Tem obreiro, tem cristão que quer sair do seu ministério, abrir outro ministério, ou quer sair da sua igreja e ir para outra igreja. Procure o Espírito Santo. O problema é que talvez você não está tendo comunhão. Sabe aquela comunhão? Corpo, alma e espírito. Comunhão com o Espírito Santo. Se você não está tendo comunhão com o Espírito Santo, você não vai a lugar nenhum. E
tudo que você decidir por si só, derrotas, angústias e amargos, você terá. Não é eu que estou profetizando, estou dizendo a palavra de Deus. Glória a Jesus. Por que será que o apóstolo Paulo está dizendo, apresenta este corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Glória a Jesus. O dom de Deus custa muito caro. O dom de Deus é muito caro. Uma coisa que Deus dá de graça é a salvação por meio de Jesus. Mas o dom de Deus também ele dá àquele que ele sente de dar, aquele a quem ele determinar. Mas ele não dá a todos. Veja na sua igreja se todos têm dons. Mas há uma recomendação. Tem aqueles que na hora da salvação, na hora que aceita Jesus, recebe o dom gratuito de Deus da salvação e já recebe um outro dom junto. É aí que tem que tomar muito cuidado os crentes, os cristãos mais antigos na igreja, os membros, que a gente costuma dizer, os membros velhos. Não é velho na idade. Tem jovem que tem 18 anos, tem 15 anos, e já é um crente velho, porque é desde criança. Então, é aí que dá o problema. Tem pessoas que aceitam o Senhor Jesus e naquele momento já recebem um dom de Deus. Um dom de pregar, dom da palavra, dom de sabedoria, o dom da cura. E quando ele começa a exercer essa graça dentro da igreja, os mais antigos não discernem que a palavra dá esse direito, a palavra dá respaldo de dons de Deus, mesmo a pessoa sendo novo convertido. Olha aí, querem uma experiência? Quando Elias, o profeta de Deus, sentiu que Deus ia recolher ele, e Deus falou, vai seguindo, você vai encontrar um homem arando a terra com 12 juntas de bois. Diga para ele, segue-me. Meu irmão, minha irmã, aquele homem que estava lá arando era o tal do Eliseu. Nenhuma experiência de crente, de cristão, nenhuma experiência da palavra, nenhuma experiência do batismo com o Espírito Santo e nenhuma experiência de nada quanto à palavra, ao evangelho. Por que Deus falou para Elias, vai lá, fala para aquele homem vir e te seguir? Glória a Jesus. A primeira coisa que o homem fez foi matar os 12 bois, as 12 juntas de bois, queimar aquela carroça e distribuir carne para todo o povo. Então toda a garantia de ganhar o pão daquele homem, ele desfez e seguiu a Elias. Continue lendo na palavra que lá na frente, Deus tira Elias da terra e arrebata, e a capa que Elias usava, caiu. Quem foi que pegou? Eliseu. Aquele crente novo, aquele crente que ninguém na igreja, no rancho dos profetas, ainda não conhecia ele. E a Bíblia fala que os profetas daquele rancho vieram tudo ao encontro dele depois que Deus levou Elias, e eles constataram, eles comprovaram que o dom estava agora com Eliseu. Aquela capa foi um símbolo do dom, a virtude que o próprio Eliseu disse. Ali houve uma coisa linda quando Elias está andando e ele fala para Eliseu, Eliseu, pede o que tu queres. Pede o que tu queres, Eliseu, antes que eu seja tomado de ti. Chega a me arrepiar. Eliseu disse, eu quero a porção dobrada do Espírito que está em você. Oh, glória! Elias disse, dura coisa você pede.
Todavia, se você estiver apercebido a hora que Deus me levar, assim sucederá contigo, e tu receberás esta porção divina. Parando Elias de falar, foi arrebatado. Anjos de Deus levou Elias. E a capa caiu, ficou para Eliseu. Ali estava a porção de Deus. Agora, vai analisando quantos milagres Deus usou Eliseu com a virtude que estava naquela capa. Era o poder do Espírito Santo. Logo de cara, ele abriu milagrosamente o Rio Jordão. Teve um machado que caiu no fundo do rio. Ele fez o machado flutuar em terra, em água, a superfície da água. E sucessivamente a multiplicação do azeite e da farinha da viúva. Só milagre extraordinário. Milagre mais do que os milagres que Deus usou Elias. Então, os dons de Deus é dado, mas tem um porém. É dado para alguns na medida que aceita o Senhor Jesus. Tem outros que estão 10 anos na igreja, nunca se interessou de pedir um dom. Você está aí totalmente na carruagem, contando só com a salvação. E nunca se preocupou em Deus lhe dar um dom aqui na palavra. Isso aqui não depende do intelecto. Isso aqui não depende da graduação cultural. Isso aqui é obra do Espírito Santo. Glória a Jesus. É preciso buscar o dom de Deus. Agora tem um porém. Depois que a pessoa recebe um dom, esse dom está com a pessoa. Agora, não pensa que esse dom vai funcionar normalmente, naturalmente, sem nenhum preço. É engano. Esse dom é uma autorização, é uma permissão, é uma concessão de Deus, e você então é portador desse dom, é uma dádiva que Deus te deu. Agora, começa a usar esse dom. Cada vez, meu pregador, cada vez que você prega, é claro que o Espírito Santo é quem trabalha. Mas o apóstolo Paulo disse, para sermos bons dispenseiros, temos que estar abarrotados da graça, da unção de Deus, porque uma coisa é dom e outra coisa é unção. Por que será que alguém, quando canta um hino na igreja, é normal? Vem outra pessoa e canta, desce lágrimas de tudo quanto é pessoas, até chegar no altar. Porque se vocês querem saber, para a unção chegar e pegar os obreiros, precisa ser muita unção. Porque é a coisa mais difícil no altar, onde está a tribuna, aqueles homens ali se derreterem na unção, até mesmo falarem línguas estranhas, na hora de uma pregação do colega que está trabalhando na palavra, pregando, é difícil, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Por que será? É porque muitos deles ficam naquele espírito. Falou errado. Não é assim. Se fosse eu, ia entrar por outro caminho nessa mensagem. Quer dizer, fica no espírito de murmuração e discordância, enquanto que a igreja está mergulhada no fogo do Espírito Santo. Deus batizando, renovando. E o obreiro que está pregando, ele está cheio da graça, mas ele está percebendo a tribuna como que está. Jesus passou por isso. Jesus passou por isso. Ele fazendo grandes milagres e uma tribuna atrás, dizendo, hoje é sábado, não pode trabalhar. O paralítico está andando, mas ele deixou a cama. E se ele pôr nas costas, é serviço. E hoje é sábado, não pode trabalhar. Veja que situação. Outra hora, aquele grupo de saduceus, escribas, que se achavam mais entendidos do que Jesus, ficava ali no pé da letra, como que matando Jesus na unha. Enquanto o demônio saindo de um, o leproso sendo curado, o mudo recebendo a cura, o cego enxergando, uma corja de pessoas
murmurando de Jesus. O dom de Deus é gratuito, mas ele precisa de manutenção. No próximo áudio, no próximo vídeo, eu vou passar a manutenção dos dons. Aleluia! Deus seja louvado. Obrigado. Compartilhe, gente. Tem muita gente agradecendo porque recebeu de vocês o compartilhamento, e isso tudo é bênção. Eu fico muito agradecido. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Um abraço, Pastor Aldo, em nome de Jesus. Graças a Deus.